Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar esse slide sobre o gênero textual estatuto. Semana passada vocês já trabalharam um pouquinho sobre o Código do Consumidor, certo? Então hoje a gente vai trabalhar a estrutura do gênero textual estatuto, que a gente vai trabalhar na esfera social, pública e política, certo? Agora a gente vem, segundo, qual que é a função do estatuto? Os estatutos têm a função social de estabelecer regras. Então, qualquer sociedade, para nós vivermos em harmonia, nós precisamos de algumas regras para assegurar os direitos e deveres do cidadão. Então, nós vamos ter um exemplo que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Nós também temos o Estatuto do Idoso, certo? Próximo. Como que se organiza esse tipo de texto? O estatuto se organiza em tópicos, tá? Esses tópicos são, primeiro, os artigos, que são utilizados numerais ordinais até o artigo de número 9, e a partir do 10º a gente já começa a empregar os cardinais. Então, por exemplo, quando você for ler um artigo 2º, e se tiver o artigo, aqui vai ser o artigo 11. Então, até o artigo 9, você vai para o 2º, 3º, 4º. A partir do 10, você só fala artigo 10, artigo 11. Temos os parágrafos, né, que eles vão especificar ou esclarecer o conteúdo dos artigos. Tá? Então, aqui você fala dos artigos, e aqui no parágrafo único, por exemplo, ele vai dar algumas especificações que não foi falado lá no artigo. Tá? E escreve esse parágrafo único se apenas um parágrafo for utilizado. Se forem vários parágrafos, eu vou utilizar esse símbolo que parece um S em cima do outro. Próximo. Atenção aos verbos. Dentro dos textos dos estatutos, a gente vai utilizar os verbos sempre no tempo presente do indicativo. Por quê? Porque torna o texto atemporal, fora do domínio do tempo. Como assim? Não tô entendendo. Então, por exemplo, se eu colocar os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Se eu colocar aplicam-se, está no presente. Agora, se eu colocar aplicaram-se a todas as crianças e adolescentes, então quer dizer que não se aplica mais, já se acabou, né? Então, o estatuto, para você dar os direitos e os deveres de todos, a gente precisa utilizar sempre no presente. Por quê? Porque uma lei precisa ser clara e objetiva para que não se tenha duplas interpretações, certo? Daí aqui a gente vai ver o exercício. Na página 39 da apostila, tem a foto, tem esse texto, né, que começa com o Estatuto da Criança e do Adolescente, título 1, ele começa... Aqui é o início, tá? Tem artigo 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele vai trabalhar 4 artigos aqui, certo? Vocês vão ler em casa sozinhos. A gente vem para os exercícios. Se no artigo 1º estivesse escrito: esta lei explica a existência de proteção integral à criança e ao adolescente, em vez de esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, como está no original, o verbo explicar, então aqui, esse verbo explicar, usado no lugar do dispõe, teria o mesmo efeito na frase? Se eu trocar, tiro o dispõe e coloco o explicar, será que vai ter o mesmo efeito? Então, dica, procura no dicionário a palavra dispor e a palavra explicar. Elas têm o mesmo significado? Então, daí vocês vão ver, se elas tiverem o mesmo significado, é possível trocar. Se elas não tiverem o mesmo significado, por que que não dá para trocar? Qual que vai ser o efeito? Tá? B. Você acha que seria cabível para esse contexto substituir o verbo dispor por explicar? Então, se você tirar, né, dentro dessa lei, colocar isso, o explicar, você acha que seria cabível? Se você acha que seria justo?
a lei seria justa como ela é? E por quê? Se o texto fosse escrito com verbos no tempo passado, como por exemplo, foi dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação. Haveria alguma mudança em sua interpretação? Presta atenção naquele slide que vimos um pouquinho antes, né? Por que que nós utilizamos o tempo presente? Então, vocês vão voltar lá, pensar, refletir um pouquinho para poder responder essa, tá bom? E a próxima questão, quarta questão, página 40 e 41 da apostila. Releia o artigo 2º do ECA. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A. Por que que esse artigo utiliza o verbo considerar no presente? Por que que ele está falando considera-se criança a pessoa até 12 anos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos? Então, por que que ele colocou no presente? Aí vocês vão prestar atenção na prática, né? Por que que é necessário estar no presente? E a quinta, qual que é a função do verbo, do advérbio excepcionalmente nesta frase? Então, por que que aqui ele está usando excepcionalmente? Vai lá no dicionário e procura o que que é excepcionalmente, excepcional, né? Então, vocês vão prestar atenção nisso para poder responder aqui a quinta questão, tá? Certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição através do aplicativo, certo? Podem me perguntar, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo para vocês. Um grande abraço e boa semana.